Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Chegou os dias importantíssimos. Todos são, né? Que a gente sempre aprende. Mas hoje, em especial, vocês têm a oportunidade de mostrar o aprendizado, aquilo que nós aprendemos no decorrer do nosso primeiro bimestre desse ano letivo de 2021. E nessa verificação de aprendizagem bimestral, nós deixamos aqui para vocês uma frase. Mostre que você aprendeu direitinho. Claro, você vai mostrar. No dia 29/4/2021, realizando essa verificação interdisciplinar. Por que essa interdisciplinar? Porque nós juntamos os componentes curriculares de ciências, geografia e história. E elaboramos uma verificação bem tranquila para vocês, falando de tudo que nós aprendemos. Olha que legal! Deixamos aqui as mesas repletas de objetos, né? E coisas que nós vamos trazer à memória, relembrar tudo que nós aprendemos no decorrer desse bimestre, para que a gente possa fazer uma verificação nota 10 e tirar um resultado nota 10. Isso é muito bom. Então, antes de iniciar, nós vamos relembrar um pouquinho o que trabalhamos. Em ciências, nós trabalhamos sobre os sons e o ambiente. Nossa, como nós aprendemos sobre os sons, né? Aprendemos bastante sobre os sons de instrumentos, né? Sejam eles artesanais ou não. Aprendemos sobre os barulhos que tem no ambiente, aquilo que vem lá da natureza, os barulhos que nós conseguimos ouvir. Também aprendemos sobre os sons produzidos a partir do corpo humano, também por equipamentos eletrônicos. Trabalhamos também a interação da luz com os objetos. Falamos de luz natural, de luz artificial, que é a luz que nos ilumina diariamente, que a gente tem, né, quando escurece tudo, quando o sol se põe. Nós temos também a luz que nos fornece a claridade, né, que é possível a gente poder enxergar, não ficar tudo escuro. Falamos também da interação dela com objetos, né? Falamos de reflexão, de refração da luz, dispersão da luz, quando as cores unificam e formam uma cor só por causa da luz. Então, para vocês relembrarem isso em ciências. Em geografia e história, estamos trabalhando tudo muito parecido, porque estamos falando de modos de vida no campo e na cidade, e falamos de aspectos culturais, né, do campo e da cidade. E também estamos contando a história desse povo, né, que vive tradições, culturas, né, diferentes no nosso Brasil, né, nosso país grande, porém um país bem diversificado em relação a culturas e em relação a tradições. Por isso também deixamos aqui, olha, tipos de moradias, por quê? Tradição de comunidades tradicionais que constroem as suas moradias. Também, olha, lembram disso aqui na nossa aula? Quem usa isso mesmo, Tia Zé? Vamos lembrar? Olha, eu trouxe como dica para você lembrar. Trouxe também o meio de transporte que a gente vai usar aqui, ó, na nossa verificação, para você lembrar. Trouxe também um instrumento aqui, ó, que faz. Podemos tirar daqui sons. Nós estamos trabalhando sons, mas também estamos trabalhando cultura e tradição musical também das regiões. Aqui vários tipos de moradias que vocês também vão observar e comparar para responder as questões da nossa verificação. Vamos lá então? Seguem as mesmas orientações que vocês tiveram na de língua portuguesa. Eu vou ler com vocês. Então o cabeçalho é necessário preencher. A gente deixou aqui somente o espaço para vocês colocarem o nome, a turma e a assinatura do responsável, a pessoa que está com vocês, tá? Então o cabeçalho precisa ser preenchido. E as orientações seguem as mesmas. Revisar os conteúdos antes de realizar a verificação. Olha que beleza, a professora já fez uma revisão aqui, que se você fizer em casa, vai tirar nota 10. Convidar um adulto para lhe auxiliar. É importante que tenha uma pessoa responsável ao seu lado. Assistir a videoaula, que é essa que nós estamos gravando.
de leitura e explicação e acompanhar todas as questões. Se eu li a questão 1, realize a questão 1. Depois você dá play novamente e continua lendo. Reservar em casa um espaço calmo e silencioso. Isso é importantíssimo. Nesse momento você vai precisar de concentração. Escolher um horário adequado na rotina familiar. Claro, você, como sempre, né, lá no segundo ano, a tia Zé dizia, você não vai fazer uma verificação em um horário que você está cansado, com sono, que o papai e a mamãe estão muito ocupados, não pode te dar uma atenção. Então, reserve um horário, tá bom? Vamos para o recadinho da nossa verificação interdisciplinar? Querida criança, realize sua verificação com atenção e muito capricho. A atenção vai te fazer não errar e o capricho vai te dar um bom resultado. Então vamos lá para o número 1. Os sons do ambiente podem ter origens diversas, da natureza, do nosso próprio corpo, de equipamentos eletrônicos, etc. Enumere as frases abaixo, observando de onde vêm os sons. Então, você vai enumerar uma lista de frases que tem abaixo. Mas, para essa enumeração, você vai usar de 1 a 3. O número 1, você vai enumerar quando for sons da natureza. Número 2, sons do corpo humano. Número 3, sons de equipamentos eletrônicos. Então, eu vou estar lendo as frases e você vai analisar se é 1, 2 ou 3 que você vai escrever. Primeira frase. Pessoas batendo palmas. De onde vem esse som? Segunda frase, pássaros cantando lá na natureza. De onde vem esse som? Tia, que dica, hein? Barulho do despertador. Olha, eu sei de onde vem esse som. Cachorro latindo. Será que esse som é fabricado ou é produzido naturalmente? Pensa um pouquinho. Sirene da ambulância. E por último, criança gritando. Será que é um som da natureza, do nosso corpo ou de equipamento eletrônico? Enumera direitinho para tirar total nessa questão, hein? Vamos para a questão número 2. Escreva V para verdadeiro e F para falso, de acordo com a cultura e o modo de vida apresentados na imagem. Vocês vão observar a imagem que está aqui na questão número 2. E você vai escrever verdadeiro, letra V, F, se for falso. Primeira frase da letra A. A imagem apresenta o modo de vida dos quilombolas. Será, tia Zê, que essa imagem aqui, na questão número 2, apresenta o modo de vida dos quilombolas? Você vai pensar e vai colocar se é verdadeiro ou falso. Letra B. Podemos observar características típicas da cultura indígena. Será que é verdadeiro ou falso? C. As características dessa imagem revelam uma cultura nordestina. D. A imagem não apresenta características de cultura ou modo de vida. Será que ela não apresenta nada? E. A cultura apresentada na imagem indica o modo de vida dos povos ribeirinhos. Será que isso é verdadeiro ou é falso? Então vamos para a próxima página. Na questão número 3, acompanhe a leitura. Conhecemos os sons produzidos pelos instrumentos musicais. Escreva os nomes dos 3 instrumentos musicais que aparecem na imagem da questão número 2. Vocês vão voltar nessa imagem que a tia Zé mostrou aqui, ó, da questão número 2, está aí na prova de vocês. Vai observar quais são os instrumentos que estão sendo tocados. E aí vocês vão escrever aqui na questão número 3 o nome dos instrumentos, tá bom? Questão 4. Assim como os sons, a luz também está em toda parte. Observe a imagem da questão número 2 de novo e identifique quais fontes de luz estão presentes nela e registre abaixo como está sugerido. Muito bem, nós estamos trabalhando sobre a luz, os sons, mas nós vamos utilizar muito essa imagem da questão número 2 aí, ó, de novo, novamente na questão 4. Então, vocês vão olhar. Lá tem uma fonte de luz natural e tem uma artificial. Vocês vão escrever aqui na número 4, na letra A fonte de luz natural que está na imagem da questão número 2. E na letra B, a fonte de luz artificial que está lá na questão número 2, naquela imagem.
Questão 5. Observem bem aqui os nossos copos, que eles estão aqui, ó, de propósito. Porque essa questão vocês vão precisar. Lembram que a gente falou de reflexão, refração, dispersão da luz? Pois é, vocês vão fazer agora essa questão baseada em tudo que vocês aprenderam. 5. Com base no que estudamos sobre a interação da luz com os objetos, faça um X na imagem onde acontece o fenômeno refração da luz. O que é refração mesmo? Vamos lembrar? Lembrei, Tia Zê. Tem duas imagens aqui, uma delas tem refração da luz. Será qual que é? Olha, se você descobrir aqui, você vai descobrir na prova e você vai realizar. Então, marca um xizinho na questão que tem refração da luz. 6. As duas imagens a seguir apresentam técnicas utilizadas na agricultura desde a antiguidade até os dias atuais. Escreva nas linhas ao lado as diferenças que você consegue identificar nas técnicas utilizadas entre as duas imagens. Você vai observar bem as duas imagens que estão aqui na questão número 6. Acompanhe aí na sua folha. E você vai escrever aí, ó. Tia, o que eu vou escrever? Olha, professora, eu vou escrever aquilo que está falando e mostrando a imagem, mesmo que não tenha nada escrito nela, mas eu consigo entender quais são as técnicas usadas nessas imagens, quais diferenças existem entre as duas. Registre aí, capriche na letra, hein? Vamos para a questão número 7. Assinale com o X a opção que refere ao modo de vida apresentado na imagem da questão número 5. Olha, você vai, da questão número 6, você vai voltar aqui na questão número 6 e vai assinalar o modo de vida que apresenta nessa imagem. Será que é um modo de vida no campo? Está dizendo na letra A. Será que é um modo de vida na cidade? Na letra B. Então você vai marcar um xizinho onde representa o modo de vida. 8. No Brasil encontramos diversos modos de viver. Relacione os povos das comunidades tradicionais à cultura e ao modo de vida que cada um apresenta. Deixei até um mapa do Brasil com tanto de imagens diferentes assim, ó. Por quê? Porque o nosso Brasil é cheio de culturas diferentes, tradições diferentes. Número 1, você vai colocar para povos ribeirinhos. Número 2, para povos indígenas. Para povos quilombolas, número 2. Número 3, para povos indígenas. E número 4, para povos caiçaras. Então, vou ler as frases. Primeira frase. Reside nas proximidades dos rios em casas palafitas e casas flutuantes. Quem é? Quem são esses povos? Ribeirinhos, quilombolas, indígenas ou caiçaras? Aí você vai enumerar. Vai usar de 1 a 4. Segunda frase. Moram nas aldeias em ocas construídas com materiais extraídos da natureza. Constroem suas moradias às margens do litoral e são conhecidos como jangadeiros. Pela condição de escravizados, muitos fugiram e formaram comunidades chamadas quilombos. Então, cada uma frase dessa que a Tia Zê leu, você vai enumerar utilizando os números de 1 a 4. É entendido? Então, vamos passar para a última página da nossa verificação. Mas está bem tranquila. Questão número 9. Os povos da floresta vivem de qual extrativismo? Assinale a alternativa correspondente. Letra A, extrativismo mineral. Letra B, extrativismo vegetal. Lembra que falamos sobre isso? Aquilo que nós extraímos da natureza? Pois é, os povos da floresta vivem de qual extrativismo? Número 11, número 10. Circule o meio de transporte utilizado pelos povos ribeirinhos. Olha, na nossa mesa até tem um meio de transporte, para vocês se lembrarem. Quem utiliza o meio de transporte que está na nossa mesa? Quais povos? Então vamos lá, você vai circular aí o meio de transporte, tem 4 imagens. Você vai escolher a dos povos ribeirinhos. 11. Com base em seus conhecimentos, cite o nome de 2 brincadeiras indígenas. Vamos lembrar aí? Aquelas brincadeiras que até a Tia Zê falou assim, olha, na minha infância eu brinquei muito dessas brincadeiras. E escreva aí o nome de 2. Questão 12.
Pinte o círculo que indica os nomes dos 2 tipos de construções indígenas. Letra A. Olha bem para nossa mesa. Nós deixamos aqui, ó, vários tipos de moradias para que vocês pudessem relembrar quais são as construções indígenas. A. Palafitas e casas flutuantes. B. Casas de pau a pique e palafitas. C. Ocas e malocas. D. Edifícios e iglus. Perceberam que tem todos eles aqui? Mas qual será que é? Quais são os tipos de moradias indígenas? Então, você vai pintar o círculo que tem a resposta correspondente. Número 13. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, as terras já eram habitadas pelos índios. Relembre o que você aprendeu sobre a história do nosso país e preencha os quadrinhos faltosos seguindo as dicas. Tem dicas aí da letra A até a letra G. Na letra A tem uma dica. Os indígenas tupis deram esse nome para as terras antes da chegada dos portugueses. Qual foi o nome que os indígenas tupis deram antes dos portugueses chegarem ao Brasil? Então você vai completar os quadrinhos que estão aqui, ó, abaixo. Tem algumas letras para que vocês possam completar as que faltam, formando os nomes através das dicas. Letra B. Nome dado às divisões do território brasileiro feitas pelos portugueses. Qual foi o nome dessas divisões? Lembram? Que a gente mostrou lá no mapa. Lembrei, professora! Pois é, então complete aí. C. País que colonizou o Brasil. Qual o nome do país que colonizou? Olha, já tem uma dica importante aí na questão. D. Nome do primeiro governador-geral do período governo geral. Vamos lembrar lá? Tinha um nome e um sobrenome lá. É esse, tá? Letra E. Foi a primeira capital do Brasil. Onde que foi mesmo? Lembra daquele mapa que a gente mostrou? Tudo lá para construção, né? Elaborado bem as técnicas antigas que eles tinham para elaboração de mapas, né? De plantas, da planta da cidade. Depois, letra F. Foi a segunda capital do Brasil. Olha, tem outra, além da primeira, veio a segunda. E agora a letra G é a atual capital do Brasil. Qual que é ela? Então preenche os quadrinhos faltosos que estão aqui na questão número 13, que é a última questão da nossa verificação de aprendizagem. E tem aqui uma frase de incentivo para vocês. Temos certeza que você vai dar um show. Sabemos disso. Eu e a professora Moraima, com certeza. Fiquem com Deus e até amanhã na próxima verificação.